Fala meu mano, finalmente trazendo aqui o anime mais votado da aba da comunidade, mano. Vocês votaram nesse aí em peso, hein? E esse aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ele é na mesma pegada daquele anime do Pix lá que eu trouxe. Então se você curtiu o resumo, já deixa aí seu like e comenta aí pra eu trazer a continuação dele. Muito obrigado e bora pro conteúdo. A história começa no reino de Erzit, um país onde a maioria da população é de curandeiros. Lá os curandeiros são divididos em 3 níveis. O terceiro nível só conseguem curar ferimentos leves. No segundo nível, eles podem curar totalmente alguém. E no primeiro nível, eles têm o poder suficiente para melhorar o mundo. Os curandeiros são tão importantes para a economia desse lugar que a maior academia do reino basicamente só ensina magia de cura e ajuda os alunos a conseguirem uma licença oficial. Mas claro, existem os cantos esquecidos desse reino, como as vilas e favelas, onde ninguém nunca viu um diploma na vida. Ou seja, lá o pessoal pratica cura na manha, tá ligado? Na ilegalidade. E adivinha só quem mora em uma vila dessas? O nosso protagonista Zenos, junto com a sua irmã adotiva elfa Lily. Os dois passam um perrengue tentando sobreviver numa casa caindo aos pedaços. E mesmo sem licença, o nosso prota já atua como curandeiro, ajudando o povo que não tem grana pra pagar um profissional reconhecido. Ele começa o seu dia curando um doente em casa e depois sai para uma visita médica, deixando a Lily sozinha na cabana. Enquanto isso, a Lily já tá animada, preparando o jantar pro seu irmão, quando de repente aparece Carmela, um espírito que vive com ele, só para dar um oi e tentar roubar um pedaço de comida antes de sumir pro quarto dela. Mas mal a Carmela sai e já chega outra garota, Sofia, chamando por Zenos, logo em seguida por Linga, que também quer ser atendida. E pelo jeito, essas duas estão bem interessadas nele. E não para por aí, também tem a Lily, que já jurou pra si mesma que um dia vai casar com o nosso prota adotivo. E antes que o harém ficasse pequeno demais, aparece outra guria, chamada Lou, entrando pela porta como se fosse dona do lugar, dizendo que veio buscar a sua dose diária de diversão. E enquanto todas as garotas disputam a atenção de Zenos, a Lily continua cozinhando de boa e pergunta se elas querem ficar pro jantar. E quando todas confirmam, ela abre um sorriso e diz que mal pode esperar para dividir essa refeição com o grupo. E lembrando que precisa estender a roupa, a Lily sai de casa pedindo para as garotas ficarem de olho na panela, mas em vez de vigiar, elas simplesmente devoram tudo. Enquanto isso, a Lily aproveita o momento de descanso enquanto pendura as roupas e acaba cochilando, pensando no seu irmão. Já dentro de casa, as 3 gurias começam um debate acalorado sobre quem vai levar a culpa por terem comido o jantar do mano. Cozinhar a mesma coisa antes que ele volte e fingir que nada aconteceu. O problema, a mina Lily acorda, ela volta pra cozinha e com um olhar nada amigável, ela exige uma explicação sobre o estado do caos que encontrou. As 3 tentam dar desculpas esfarrapadas, dizendo que é complicado demais pra explicar, mas a Lily não é boba não, mano. Ela dá um ultimato, ou elas contam a verdade, ou elas vão ter que lidar com as consequências. A Sofia é a primeira a entregar o jogo, admitindo que o cheiro estava irresistível. A Linga diz que foi culpa das suas mãos e da boca dela, que agiram sozinhas. Já a Lou nem tenta se justificar, ela já solta um elogio pelo talento culinário de Lily. E enquanto a Lily ferve de raiva, as meninas começam a bolar um jeito de escapar da situação. Logo a conversa muda pra Zenos, e elas começam a sonhar acordadas com o que vão fazer quando ele voltar. A Linda comenta que o pelo da cauda dela tá meio áspero, e que quer que Zenos faça carinho nela, dizendo que ele faz isso com frequência. A Lua, por outro lado, duvida completamente, afirmando que Zenos só daria atenção para uma mulher com um tanquinho e energia de mamãe alfa, como ela. As duas então começam a discutir de quem ele gosta mais, até que a Sofia, mais sensata, mas ainda meio doida, manda as duas calarem a boca. Nisso a Lily concorda e avisa que se Zenos chegar e ver essa briga, ele vai ficar chateado. Ela realmente queria que todas se dessem bem e pudessem jantar juntas. E tocadas pelo desabafo, as 3 pedem desculpas e prometem ajudar no jantar. O problema é que a Lily não tem mais ingredientes para fazer outra panela. Nesse exato momento, a Carmela desce as escadas e ao descobrir que as encrenqueiras comeram tudo, ela começa a devorar as suas almas como punição. E desesperadas, as 3 aceitam a condição de Lily, saírem correndo para buscar mais ingredientes antes que Carmela resolva cumprir a ameaça. E assim que elas saem, a Carmela se senta ao lado de Lily e diz que ela é boazinha demais, avisando que se continuar assim, as meninas nunca vão parar de aprontar. Mas a Lily insiste que quer se dar bem com todo mundo, inclusive com Carmela, e torce para ter tudo pronto antes do nosso prota voltar. Falando nele, o Zeno já tá voltando pra casa quando avista uma garota besta no caminho segurando a barriga de dor. A garota tenta continuar, mas o nobre metido a besta a encontra, puxa ela pelos cabelos e começa a dar um sermão sobre ela fugir de casa, porque aparentemente a mina é uma escrava. Ele arrasta a garota até um cemitério, cheio de nojo por ela ser uma demi-humana, e ainda solta uma pérola. Gente,
gente imunda como você merece ser enterrada num buraco qualquer. E para provar o seu ponto, ele simplesmente joga a mina contra uma lápide. O que ele não percebe é que uma energia sombria começa a subir do túmulo e entra no corpo da garota. Sem ideia do que acabou de fazer, o nobre continua chutando a menina, mas aí a energia sombria faz efeito e ela simplesmente surta, partindo pra cima dele com as garras. O cara agora, mais indefeso que um pedaço de pão, mete o pé o mais rápido possível. Ferido e em pânico, ele sai correndo e acaba esbarrando com o nosso prota. E sem nem saber quem é o cara, ele já começa a reclamar: socorro, meu mano, a minha escrava ficou maluca e me atacou. Ele pede ajuda desesperadamente, e ele mal termina de falar e a mina já aparece pronta pra finalizar o serviço. O nosso prota bate o olho nela e percebe que tem uma energia sinistra saindo dela. Ele então vira pro nobre safado e pergunta o que diabos ele tava fazendo com ela, e o imbecil responde que só estavam trabalhando. O nobre safado, sem noção nenhuma, tenta contratar o nosso prota para dar um jeito na garota, e ainda promete pagar bem, mas assim que ele solta essa, a mina já vem no embalo pra atacar de novo, e o Zenos tem que salvá-lo antes que o cara vire picadinho. A Tilly então joga umas pedras em Zenos, mas ele desvia como se fosse brincadeira. O aristocrata, que claramente não aprendeu nada, ordena que Zenos acabe com a garota, mas o nosso prota não tá nem um pouco afim de seguir as ordens de um babaca desses. O loirinho metido a rei se irrita e solta que se o nosso prota não fizer nada, um aristocrata pode morrer. E a Tilly que se foda, porque ela praticamente é só uma escrava substituível. O nosso prota já fica sem paciência pra esse tipo de pensamento ridículo e avisa que valoriza todas as vidas igualmente. O aristocrata indignado quer saber quem diabos Zenos pensa que é, e a resposta vem com um sorriso confiante. O Zenos solta que é um curandeiro, e antes que possa se exibir mais, a Tio avança nele com um pedregulho gigante. Nisso ele amplifica a força da mão e quebra a pedra em 1000 pedacinhos. O nobre fica logo em choque, com os olhos arregalados quase caindo do rosto. A Tilly não para de atacar, mas o nosso prota lê todos os movimentos dela e sem nem encostar, lança a garota contra a parede. E o impacto é tão forte que acaba derrubando um prédio inteiro, bem em cima do aristocrata. Pouco tempo depois, a Tilly recobra a consciência e tenta se levantar. E vendo o estado dela, o nosso prota corre para ajudar, mas logo ele percebe, ela não tá só machucada, ela tá possuída por um demônio, mano. Mas em vez de fugir, ele simplesmente deixa a mina mordê-lo e aproveita o contato para curá-la, tanto dos ferimentos quanto da possessão. Nisso a garota desmaia, e depois disso o Zenos finaliza o demônio com estilo, enquanto o aristocrata, que assistiu tudo de camarote, fica com o queixo no chão. Agora totalmente convencido de que Zenos é um curandeiro de verdade, ele começa a implorar por ajuda para suas próprias feridas, mas o nosso prota, cansado da chatice desse mano, simplesmente responde que ele tá fora do expediente. Nisso o nobre desesperado pede por ajuda, ele implora, dizendo que ele vai morrer, mas o Zenos tá pouco se fudendo, mas ele até solta que pode curar o mano agora, mas o cara vai ter que pagar um extra. Desesperado, o nobre joga uma bolsa cheia de moedas na direção dele, achando que isso resolve tudo, mas o Zenos só balança a cabeça e diz que ainda não é o suficiente, e isso deixa o loirinho pistola da vida, afinal a grana que ele ofereceu já dava e sobrava para pagar um curandeiro qualquer. Mas antes que ele possa reclamar mais, o nosso prota corta o papo e solta: então, meu mano, é que eu nem sou um curandeiro licenciado, eu sou um curandeiro underground. Nisso o aristocrata já trava na hora: pera aí, mano, você é um ilegal, mano, nossa, você não tem nem vergonha, né? Nisso o nobre oferece a Tilly como parte do pagamento, e o nosso prota nem pisca e já aceita o acordo, e só depois de assinar os papéis de posse da garota é que ele finalmente cura esse patético. Mais tarde, a Tilly acorda e quase tem um troço ao ver o nosso prota ali do lado. Confusa, ela quer saber quem é esse mano. Ele responde tranquilamente e solta que comprou ela. E então, como seu novo mestre, o nosso prota já manda seu primeiro comando, que ela coloque as suas roupas de nascimento. Nisso a Tilly já fica em choque, mas como ela não pode desobedecer, ela faz o que ele mandou. O problema é que ele não quis dizer aquilo no sentido suspeito, ele só queria dar uma olhada nela por dentro, com magia. Nisso nosso prota examina e descobre que ela tem uma pedra na vesícula, e num instante ele simplesmente resolve o problema e transforma a pedra em poeira, sem precisar de encantamentos ou qualquer truque complicado. A Tilly logo fica maravilhada, e mesmo chocada, a mina agradece por tê-la curado, e quer saber como pode retribuir o favor. E o nosso prota já manda na lata: tem algo que você pode fazer por mim. A Tilly, meio nervosa, já pensa que tem uma coisa suspeita aí, mas aí o Zenos só abre um livro e pede para ela achar umas folhas. Nisso ela rapidamente encontra as folhas e entrega para ele. Feliz com o resultado, o nosso prota agradece e sem hesitar rasga os papéis de posse dela, declarando que ela já pagou a sua dívida. A Tilly fica surpresa e feliz por ser livre, mas aí bate aquela dúvida cruel: o que ela vai fazer agora? E mesmo sem nenhum plano, ela decide que vai descobrir, e avisa
avisa que quando souber, quer contar pra ele. Nisso, Zeno só dá de ombros. Beleza, mano. E se você se machucar de novo, vem aqui que eu te curo de graça. Mais tarde, quando o nosso prota volta pra casa, ele é recebido pelo grupo de garotas, todas animadas pra ver ele de volta. Algumas tinham saído pra buscar frutas e peixes. Uma delas até percebe que ele conheceu outra menina, mas ele só ignora. Antes de começar o jantar, uma das garotas se oferece para preparar um chá preto pra todo mundo. E o nosso prota só sorri. Parece que o dia acabou bem afinal. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse anime, cara. E eu gostei até, mano. Eu achei bem legalzinho, divertido. Nada que eu já não tenha visto antes, né? Mesmo assim, foi legal. E se você gostou e quer a continuação, já sabe, né? Deixa seu like e se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui, mano. Tamo junto e lembre-se, o Dress Animes ama você.